tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. Hoje o tema é comunicação. Mais especificamente, comunicação dentro de empresas, comunicação empresarial, comunicação para como eu devo me importar como uma empresária, como eu vou melhorar minha comunicação para isso. Nossa convidada é a Georgia Pereira, ela foi responsável por treinar todo o time da R da Molin em comunicação. Mas antes de eu falar sobre o tema, recebi uma missão. E a missão é o seguinte, para vocês garantirem o emprego do Pedro, quem conhece o Pedro de marketing? Quem foi na Preview conhece, né? Enfim, para vocês garantirem o emprego do Pedro, para vocês garantirem que a Bold vai conseguir sendo a Bold, continuar sendo a Bold, a gente precisa que vocês se inscrevam nesse canal, que você ative as notificações, curta esse vídeo. Por quê? Porque a meta do marketing da Preview World é bater 2.000 inscritos no YouTube até o final do ano. Ou seja, a gente tem que trabalhar muito. E aí, se você quer ajudar, você pode mandar para um amigo, manda lá no grupo do engenheiro, arquiteto, sei lá, de algum grupo da família, pode ser, e pede pra galera se inscrever. É isso, fiz meu papel, agora podemos falar de comunicação? Sim, senhora. Fechou, é nóis. Vamos lá. Gente, eu tô aqui, como eu falei, com a Georgia Pereira Hansen. Ela é especializada na parte de comunicação empresarial e o tema vai ser justamente isso. Gente, eu recebo muitas perguntas sobre, como que eu apresento, o que que eu falo, a roupa importa, o jeito que eu tô sentada importa, como eu falo importa, o que que o meu cliente vê, eu posso só acordar e apresentar uma proposta de valor, isso vai impactar ou não na minha comunicação, isso vai impactar ou não no meu faturamento. E ninguém melhor do que alguém especializado no assunto para falar sobre isso, por isso estou aqui com Georgia Pereira. Muito obrigada por topar, muito obrigada por estar aqui para compartilhar conteúdo com a gente, Gê. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Gê, vamos lá. Me explica primeiro assim, qual é a importância da comunicação? Importante falar que a comunicação é um todo. Tudo absolutamente comunica. Você não escolheu a logo, a cor da logo, por acaso. A tua roupa comunica, a tua expressão, o teu cabelo, a disposição da tua empresa, como você fala, como você olha, como você gesticula. Então as pessoas falam assim, mas na empresa eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro. Será? Nós somos um combo. Então assim, tudo efetivamente expressa, tem uma conotação, tem um sentido e um significado. E quando a gente usa ela com mais estratégia, o porquê que eu vou usar alaranjado na logo? Por que eu vou usar hoje uma roupa amarela? Ai, Jorge, é muito preciosismo. Mas você pode trazer mais significado para o teu dia a dia pensando nisso. Indo além. A nossa comunicação está muito centrada só na fala. E as pessoas falam que só o que comunica, estão preocupadas que o que comunica mais é o que a gente fala. E é o que menos comunica. A nossa comunicação não verbal, gestos, posicionamento, expressões comunicam muito mais. Então você precisa ter consciência desse movimento para você ser mais assertivo. Você falou sobre essa questão de como você é no trabalho e você é em casa. O Caio Carneiro fala muito que o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. É verdade? Você acredita que faça sentido? Eu acho que a gente precisa ter consciência desse movimento e evoluir ao longo do tempo. A Renata de 10 anos atrás é a mesma Renata de hoje? Não. A comunicação é a mesma coisa. E eu falo, por trabalhar com isso, eu também estou num processo de evolução. Então, a Georgia, de 10 anos atrás, não comunica da mesma forma que a Georgia comunica hoje. Com muito mais consciência. Não significa que eu não acredito em perfeição, tá? Eu acredito num processo contínuo de aprendizagem. A comunicação é muito isso. Vamos falar de comunicação de marca, então. A forma que você leva o teu negócio para a rede social é a mesma de um ano atrás? Porque a tua consciência de marca mudou, os teus clientes mudaram, então a forma de se comunicar também precisa passar por essa evolução. Claro que você traz raízes desse comportamento. Quando o Caio traz isso, é porque você tem um padrão de comportamento. Então, talvez você não consiga se desviar muito dele, mas você tendo consciência dele, você consegue otimizar, melhorar a tua performance. Eu acredito que vai muito centrado, igual você comentou, por exemplo, no trabalho eu sou organizada, mas em casa não. Igual você falou, será? Porque eu acredito que venha nessa vertente. O jeito que se você é organizado no trabalho, você vai ser organizado nas outras áreas. Se você chega desleixado no trabalho, possivelmente você também seja desleixado nas outras coisas. Isso acaba ligando e isso acaba comunicando. Certo? Muito. É o que as pessoas falam assim, mas eu vi a pessoa com tal roupa na padaria e no trabalho ela tem que estar diferente.
Eu acho que as pessoas também são muito extremistas nesse ponto, sabe? Uma coisa é você tá no teu ambiente de lazer e tal e te permitir usar uma roupa mais confortável do que quando você vai atender um cliente. Eu acho que as pessoas precisam fazer essa distinção. Contudo, a forma de abordar, um sorriso no rosto, entendeu? O que você vai falar, você consegue agregar e trazer essa unicidade pro teu jeito de ser, de comunicar. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Agora sim, você pensar que você é de um jeito num lugar e no outro totalmente diferente, é difícil de passar verdade nisso. Até porque não tem como, né? Não dá. Isso que você falou do lazer, eu lembro que uma vez eu ia aí viajar, e aí eu tinha escolhido minha roupa, peguei um macacão todo preto, assim, meio tipo, falei, só tô indo, que eu vou chegar tarde, só vou pro hotel. E eu lembro que antes de eu ir conversando com a Aline também, uma pessoa da Lutece, ela é consultora, eu conversando com ela, ela falou, ela falou, pelo amor de Deus, não comunica nada. Ela falou, eu nunca vi a Renata de preto. Eu falei, a Renata de preto. Eu nunca vi a Renata, tipo, só vou. Ela falou, é uma desconexão de comunicação muito grande. Você fica muito distante da realidade. E isso comunica de várias formas. Agora, quando eu tava voltando de viagem, eu descendo do avião, na fila pra entrar, um dos nossos melhores clientes. Ele falou, Rê, viu? Tava esperando você chegar pra eu poder embarcar. Porque eu sei que agora minhas edificações vão estar seguras. Brincou. Eu conversei com ele e tal. Eu falei, nossa, ainda bem que eu estava da mesma forma que ele me vê todo dia. Porque senão realmente causa essa quebra de, pô, como assim? Uma coisa é você estar voltando das férias da praia, outra coisa é você estar voltando de uma viagem de trabalho, né? Efetivamente, é isso mesmo. E assim, viu que não tá talvez tão de acordo? Use de elementos que vão te ajudar nisso, entende? Como assim? Expressão, gesto, conversa, né? Tudo bem, você sai de um avião cansada, convenhamos, né? Você tá ali num voo, sei lá, de 12, 13 horas e tal. Mas, opa, é um cliente, né? Então, assim, não vai sair bocejando, entendeu? Você, né, tenta trazer um assunto ali que seja aprazível para os dois, nem que seja um papo curto, mas que você pelo menos mantenha aquela informação naquele momento. Mas, de novo, são situações muito pontuais. Eu acho que o que vale, todo mundo precisa ter essa consciência, essa autoobservação, é o todo. Não foi porque te viu uma vez de uma forma diferente, entende? Foi num dia. Eu falo que ninguém tá bem todos os dias, né? Isso é uma coisa que a sociedade preza e que não existe. Mas é o combo. Conhece a tua história, te acompanha há bastante tempo, é teu cliente há X anos, ou já sabe da tua entrega, sabe? E teve um momento que não foi aquele 100%. Tudo bem. Eu acho que a gente precisa ter essa leveza, porque senão fica tudo muito duro, muito engessado. Gê, e a maioria das empresas reclamam que tem problema de comunicação entre o time. O que o líder precisa fazer, ou se isso é responsabilidade do líder, o que o time tem que fazer? Como que resolve isso? Se todo mundo tivesse essa resposta, a gente não teria mais problemas, né? Eu acho que é complexo, porque é um conjunto de fatores. A gente entra no fator humano, as pessoas estão muito ligadas à tecnologia, porque as empresas falam, eu tenho canais bem estabelecidos, por que não se comunicam? Tá, então é a diversidade dessa equipe, o que é ótimo, né? Ter uma equipe plural, tecnicamente, é para somar forças. Mas esse time se reúne em algum momento? Existe reuniões de alinhamento? Outro ponto. Odeio reunião. Tem empresa que fala isso, é uma reunião para gerar outra reunião. Tá, mas essa equipe precisa conversar em algum momento. Se senta para definir os projetos, os próximos passos. Uma coisa que as empresas pecam muito o time não tem clareza para onde a empresa vai. E eu não estou falando de falar a estratégia, não estou falando de falar necessariamente o que é do CEO efetivamente, mas para onde vamos? O que estamos fazendo? Ter esse desenho mapeado e trazer o time com você. Porque quem que faz a empresa rodar? Não é a inteligência artificial que você contratou. Não é o melhor software que você tem. É quem está por trás disso. Então, o humano precisa ter esse gerenciamento, precisa ter essa clareza. Então, muito além dos canais, essa equipe precisa ter esse entrosamento. Vamos pegar um outro ponto. Jorge, a minha equipe tem 5.000 pessoas. Isso é inviável, não está todo mundo no mesmo espaço. Perfeito, é a realidade de muitas empresas. Ou ainda, tem uma equipe que trabalha home, então não se encontra efetivamente. Então você precisa criar alternativas para que essa comunicação flua, para que isso aconteça. Então não é uma obrigação única e exclusiva do CEO. Ele tem um papel importantíssimo, mas entra RH, entra gestão de clima, entra os canais, se eles estão funcionando, entra se essa equipe consegue conversar ou não. Hoje a gente está com uma diferença muito grande das gerações.
Então, nós temos pessoas muito mais jovens, trabalhando com pessoas mais maduras, o que eu acho que para uma empresa é ótimo isso, porque a gente tem visões diferentes, mas precisa tentar desenhar isso e fazer com que haja conversa, haja diálogo, seja por e-mail, seja por meio dos canais ou efetivamente presencial. Eu gosto de pensar que, até essa semana a gente teve reunião na RDAO e falamos bem isso, que o time é quem tá jogando. O líder, o dono, o gestor, ele é como se fosse o técnico. A gente já usou o exemplo de um campo de futebol. Ele falou, cara, o líder, ele é o técnico. Ele não sabe se a grama tá molhada a ponto de eu escorregar e não conseguir fazer o gol. Ele não sabe se a chuteira que veio é uma chuteira que a trava não tá funcionando. Então, eu acredito que quando o próprio líder, ele entende isso, que ele precisa ouvir o time, que quem vai trazer os pontos de melhoria, o que tá acontecendo, o que tá funcionando e o que não tá, é o time, a comunicação já começa a melhorar aí, né? Esse exemplo é ótimo, adorei, porque tem muito líder que não quer ouvir o que a equipe tem para dizer. Ou ele tem uma postura diplomática, sabe? De que ele é aberto, que ele tem uma comunicação fluida, só que assim, é só ele que determina as regras, é só ele que determina a tática, é ele que determina se o campo vai estar ok ou não, se precisa cortar a grama ou não, entende? E ele não deixa essas informações que estão aqui na base chegar e montar essa estratégia, que ele pode ter essa informação, unir com a estratégia dele e fazer esse direcionamento. Então, tem gente que camufla isso. Muitas empresas, eu falo, eu tenho 13 anos de atuação dentro das empresas, agora prestando consultoria, estando ao lado de colaboradores, de diretores, isso é uma realidade que atinge empresas de todo porte. Então, ter esse desenho mapeado, essa coisa mais transparente. Eu falo que a comunicação precisa ser mais transparente. Ah, Georgia, não precisa ser diplomática? O excesso de diplomacia também é trabalho. O que você quer dizer com diplomática? Essa coisa linda, entende? De que o diretor tá ali, que eu tenho um status, uma ótima postura, eu tenho um cargo, eu tenho uma função, eu tenho essa diplomacia com os colaboradores, mas eles falam, mas eu não acato absolutamente nada. Eu escuto, mas eu não escuto nada. Eu escuto, mas eu... Entende? Exatamente. Porque é ele que determina. Sim, vai ser ele que vai determinar. Mas se ele traz essas informações pro campo e desenha essa estratégia, ele consegue deixar a equipe mais satisfeita, ele consegue redesenhar a estratégia dessa empresa que vai respingar no cliente externo. Porque tem muito diretor que tá assim, não tô ligando muito pro cliente interno, que é o colaborador. Só que se não há satisfação e não há coesão internamente, isso reflete no externo. O teu cliente sabe se há atrito dentro da equipe, o teu cliente sabe se não tem um produto bem desenhado, se a morosidade, se tem muita burocracia, te pede um projeto. Não, mas isso é responsabilidade do fulano. Se ele tem que falar com muitas pessoas para desenhar isso que ele precisa, o cliente sabe. E tem muito diretor, muita equipe que não tem clareza disso. E essa questão de ter essa clareza, de entender como as coisas vão funcionar, por exemplo, é papel do líder deixar sempre claro e ficar apresentando? É um trabalho de formiguinha. Entende? É fazer um café, é gravar um vídeo, por exemplo, e falar dos próximos passos. Porque o que os colaboradores mais reclamam? Que estão no escuro, que não sabe qual vai ser a decisão que a empresa vai tomar na semana que vem. Ele tá ali tanto no operacional, não significa que ele é operacional, que ele não pode saber que, sei lá, daqui um mês a empresa pretende comprar uma nova sede, ou alugar um novo espaço, ou implantar um novo projeto. Fala, nós estamos estudando a viabilidade de um novo produto, e isso pode acontecer nos próximos meses. Nossa, mas eu vou estar entregando a estratégia? Não! A estratégia tá com você. Ele não tem mais detalhes, mas só dele saber que vai acontecer tal coisa, poxa, que legal. Minha empresa tá pensando nisso. Gente, estamos pensando numa reestruturação interna. A gente não tem ainda todas as informações, mas é legal, tá? Ou parabeniza as conquistas. Tem gente que só fica, metas, que tá tudo bem, ninguém tá falando que não tem que ter meta. Mais projetos, mais trabalho, e tá tudo bem. Uma empresa visa lucro. Ninguém tá aqui vivendo num mar de rosas ou pensando que, o mundo da fantasia. Absolutamente. Mas, se existe essa comunicação, não tem um RH estruturado,
né? Determina que o RH faça algumas ações para que esse colaborador saiba, promova projetos internos para que essa comunicação esteja mais acentuada, viu que tem faixas etárias distintas nesse grupo, como é que pode fazer essa união, como é que você pode otimizar o que cada um tem de melhor. Eu falo que as empresas às vezes esquecem disso e acabam matando alguns colaboradores que têm aquilo que melhor ele pode entregar. Ah, não, mas não pensou em perguntar se ele está feliz naquele cargo, se pode remanejar ele de um cargo e ele ter uma entrega diferenciada. É complexo, entende? Então não tem uma receita para ser seguida. É também erro e acerto. Eu acredito que a comunicação, time, toda essa gestão é muito de testar e validar. Tem muita coisa que pode funcionar perfeitamente para você e para mim não vai funcionar de jeito nenhum. E eu vejo dessa maneira. E também varia muito com o segmento. Entende? O varejo tem um perfil, prestação de serviço tem outro, o tamanho da sua empresa, tempo de mercado, o que você entrega. Então, são muitos fatores. Não tem uma receita pronta, porque as pessoas são diferentes. Então, que time você contratou? Por que você escolheu aquelas pessoas? O que elas estão te entregando? Para onde você deseja ir? Então, são coisas que você tem que ir mapeando e construir isso junto. Vai ter mudanças no meio do caminho? Óbvio, eu não acredito num caminho linear. Você tem que fazer ajustes, seja de pessoas, seja de estratégia, de projeto, mas teste. Eu acho que a gente precisa explorar o que cada um tem de melhor. E às vezes não é bom para ambos. Tá tudo bem. A gente para por aqui, vamos redimensionar a equipe, vamos mudar algumas coisas para fluir. Flávio Augusto fala muito que quando a gente faz o planejamento de um plano, se você seguir ele à risca, é porque o plano deu errado. Porque a ideia é isso, que você vai aprimorando, vai melhorando, vai falar, nossa, agora eu tinha pensado isso, vamos fazer um upgrade dessa ideia. E essa questão que você comentou mesmo, Jorge, de como eu preciso apresentar o caminho da empresa para o time, a gente tem na RDAO, por exemplo, cada 3 meses a reunião estratégica. Então a gente apresenta a estratégia dos próximos 3 meses, como vai funcionar. E aí, muita gente questiona isso. Fala, nossa, mas como que você apresenta? E se o time babar? E se o time não sei o quê? E a gente fazia já essas reuniões, mas era anual. Era final do ano, normal, igual toda empresa faz. E aí eu li um livro que é 1 ano em 12 semanas. E ele fala muito de você não ficar, não precisa pensar no ano inteiro. Vamos reduzir para ser mais leve. E a gente aplicou isso. E é muito bom, porque você traz o sentimento de pertencimento. Eu não tô preocupada na estratégia, eu estou amando saber que eu pertenço a essa empresa. E que a minha opinião é importante. Você como líder tá ouvindo a minha opinião. Então eu vejo que é muito da forma também do líder entender como a equipe tá recebendo aquilo, né? E essa sensação de pertencimento é muito dessa nova geração. Entende? Talvez os mais velhos, né, as gerações não tenham essa percepção, mas assim, o que compõe a satisfação de um colaborador dentro de uma empresa? Vai muito além do salário. Entende? É esse acesso, é fazer parte de tudo, é saber que ele está somando, que ele está contribuindo efetivamente, ele não é mais um. Essa sensação de pertencimento é o que tem trazido fôlego para muitas empresas, porque a geração mais jovem precisa disso. E eu vou falar que todo mundo se sente muito bem, independente da idade, se sente bem quando fala, nossa, que legal, eu não sou mais um, independente se a empresa tem 5 ou se tem 5 mil colaboradores. Então, por que não mostrar algumas coisas? Porque daí vem sugestão, vem ótimas ideias, vem coisa que você nem imagina, não é? Quando você faz a reunião com a tua equipe, Rê, o que você acha disso? Não tô falando que vai vir só coisa boa. Mas você escuta, deixa aquilo ali e vai. Não tinha pensado nisso, mas a gente pode deixar isso para um segundo momento. Por que não? Às vezes não cabe naquele contexto, mas pode caber para outro contexto, sabe? Então, assim, dar essa abertura, trazer leveza e transparência, trazer verdade para essa comunicação. E isso, uma vez, eu estava numa mentoria com o Joel, e ele estava falando muito sobre time, né? Da questão de você ter autocrata, democrata, ou né, liberal dentro da sua empresa e etc. E eu perguntei para ele bem isso, falei, Joel, mas qual que é o limite entre você ter uma democracia, então eu peço a sua opinião o tempo todo, mas eu estou pedindo a sua opinião, professora, que eu não quero que você acredite que eu não sei o que eu estou fazendo, por isso depende da sua opinião. Qual que é o meio termo do líder disso? E ele falou bem isso, ele falou, que o líder vai pedir opinião, mas nem todas as opiniões vão fazer sentido. Então, o líder vai ter que saber falar o sim e o não. E ele vai ter que fazer com que a equipe entenda que o não pode ser não nunca ou ainda não.
Então, isso foi muito legal, porque tem muitas ideias, às vezes, que vêm e eu falo, muito legal. Mas nesse trimestre, lembra que nossa meta tá nisso aqui? Vamos deixar anotadinho, a gente pensa sobre isso no próximo trimestre? É uma forma de você ouvir o time, ele sente que tem esse pertencimento, e o não é aquele, viu? Fala pra eu falar, mas não me escuta. Ela, não. Ele fala, tá, daqui, realmente, ó, a nossa meta não tá alinhada com isso que eu propus, mas no próximo trimestre a gente conversa sobre. Isso vale pra vida. Pra tudo. Pra tudo. Vamos pegar uma relação pessoal, de parceria, de marido, namorado e tal. Às vezes deu uma sugestão. Ah, mas não era isso que eu queria hoje. Vamos deixar isso aqui pra semana que vem? Pronto, é a mesma coisa. E as pessoas criam uma diferença, uma cisão. Não, na empresa é a mesma coisa. Anota. Todo mundo hoje tem um banco de ideias, tem uma pasta e tal. Deixa aquilo lá. Talvez no momento oportuno vai valer. Só que assim, ó, você não desvaloriza aquela ideia para aquele momento, entende? Fala, ó, nunca tinha pensado nisso, mas eu vou deixar aqui anotado. Talvez agora a gente não consiga implantar por X, Y, Z, verba, estratégia, enfim, contexto, mas talvez num outro momento a gente possa, assim, obrigada. Ponto. É simples. E é nos detalhes eu sou muito adepta a ficar ouvindo, né? E assim como você falou, tem coisas que vamos supor, tem coisas que, tipo, não faz sentido, não, a gente não vai aplicar isso. Coisas talvez no futuro. E uma das coisas que a gente trouxe, teve agora a reunião de feedback, estratégia, etc. E o pessoal falou sobre a marmita, né? A gente tem marmita todo dia no escritório, o pessoal recebe o cardápio, cada um escolhe a sua e vem. Eles vieram, a gente tem reunião quinzenalmente dentro do trimestre. E dentro do trimestre o pessoal, então, marmita, se a gente pudesse trocar de empresa, a gente já meio que já enjoou, não sei o que, lá. Beleza, peguei todos na reunião, que estava todo mundo, eu falei, galera, a gente tem reunião a cada 15 dias. Falei, por que isso não foi, né, não trouxeram isso antes? Por quê? Falei, eu acabei de fechar um pacote de 200 marmitas. Falei, ou seja, não vai ter como a gente trocar por um tempo. E aí foi muito de eu explicar justamente isso pra eles. Falar, olha, entendam que eu não como marmita porque eu nem fico no escritório. Então eu não sei se ela tá boa, se ela repete, se ela... Quem tá jogando o jogo é o time. É eles que precisam trazer isso. E aí o gestor, eu vejo muito nesse lado, posso falar, não vou trocar, pô, tô dando marmita, ainda vai ficar reclamando, blá, 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 blá. No caso, quando a galera trouxe, eu falei, qual é o problema da marmita? Me falem. Por quê? É comida, certo? Você rende mais ou menos quando você come bem? Muito mais. Então, para um líder, querer economizar algo nesse sentido, ou querer bater em algo nesse sentido, na minha cabeça não faz nenhum sentido. Fala, gente, vamos agora, vocês peguem 2 para poder eliminar rápido e depois a gente troca. Então, eu vejo que isso de você ouvir, entender e saber que quem tá jogando o jogo é eles, não é a gente tá em cima na estratégia, eu não tô no operacional, não sei se o computador trava e por isso demora um projeto, eu não sei se chove, não tem internet, por isso que não mandou e-mail. Então eu vejo que o principal, assim, na questão dessa comunicação é o time saber que pode falar, o líder deixar isso muito claro e o líder saber ouvir e saber falar assim, não, agora não. E never. O líder também perguntar, tá tudo bem? Tem alguma coisa que estar aberto para isso? Porque o líder tem medo. Não, eu não vou perguntar porque vai vir coisa muito. E vem. Vem coisa que a empresa não consegue abraçar financeiramente, não consegue abraçar porque ainda não tem estrutura, não consegue porque não cabe, não consegue porque não concorda. Vem ideias, vem uma gama de muita coisa, mas pergunte, esteja aberto para, não espera só a informação vir até você. Gente, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Eu acho que essa vulnerabilidade é tão rica, aproxima. Aí a gente tá falando de transparência de verdade, principalmente nesses feedbacks. Tem muito líder que tem medo de ouvir. E é um processo de aprendizagem de autoconhecimento. Mas pergunta, gente, tem alguma coisa que vocês queiram falar e não deu tempo? Ou eu estava fora, estava viajando, enfim. Vamos alinhar os próximos passos e tal? Dê essa abertura. E também saiba se posicionar. É muito desse limite. Olha, anotei tudo aqui, vou ver que dentro disso, o que é viável para nós como empresa, como marca, se a gente tem estrutura, se tem verba e tal, e eu me comprometo a te dar um retorno, tudo bem? Pronto. O colaborador não vai falar, ai, não me ouviu, ai, não tá... Não! Ele, nossa, que legal, pelo menos ela me ouviu. E ela vai, né, alguma coisa você vai ver o que cabe executar ou não. E isso de perguntar, Gê, essa semana eu fui tomar café com um colega que também tem empresa e ele falou, né? Falou, cara, mas como é que você faz pro seu time falar? Eu pergunto pro meu sempre, eles não falam, nunca falam, eu sempre pergunto, tem algo pra melhorar, tem algo pra melhorar. E eu falei, mas realmente o time não fala. A estratégia que eu sempre uso é perguntar perguntas fechadas. Então não é tipo, Jorge, e aí, o que a gente tem pra melhorar? Talvez você não vai lembrar tanta coisa, talvez você fala, a marmita é boa? A pessoa fala,
Preciso pensar na marmita. O seu carga horária tá funcionando ou tá muito pesado? Como está o seu salário? Sua agenda. Então, eu vejo que quando o líder ele também vai ter que encontrar maneiras de ir fazendo, estimular essa conversa do time. Porque a gente tem que lembrar que não é tão comum, assim, em todas as empresas. Deixa eu parar pra ouvir o que você quer falar. Concordo. E também tem diferença de fazer a pergunta em grupo ou individual. Super. Quer ver? Coisas que tem muita gente que fala assim, foi pra sala do chefe. Tira isso. A sala do chefe ou essa conversa individual não tem pra ser só quando o assunto é ruim. Tem que ser pra quando a coisa é boa também. Então aproveita quando vai alinhar algum projeto ou desenhar algum passo e tal. Pergunta. Fala, e aí, tem alguma coisa pra compartilhar? Como é que foi a semana passada? Com tal cliente, por exemplo. Pega exemplos práticos. Como é que foi com tal cliente? Foi muito difícil? Você gostou? Sabe? Pergunta da carga horária. Como é que tá a carga horária e tal? Aproveita. Você sai de um assunto profissional que você tá alinhando, você aproveita a conversa e faz alguma pergunta que é interessante pra você. Mas isso é habilidade do líder. Não precisa esperar um momento para, vamos sentar só para perguntar se a marmita tá boa. Não tem necessidade e não há tempo para isso. A agenda é muito corrida. Tem muito líder que fala, eu não consigo sentar com a minha equipe, é muito corrido e tal. Mas você precisa tirar um tempo na sua agenda para isso. Se você não se abre para comunicar, como é que você quer que a equipe venha até você? E outra que eu gosto de pensar que o time é o seu primeiro cliente. Então, se você para atender um cliente, o time tem que estar nessa lista. Cliente interno é fundamental. Satisfação, engajamento, são termos lindos hoje do mercado empresarial que todo mundo utiliza. Mas você coloca em prática? É isso. E não precisa de pompa, não precisa de verba, não precisa de recurso efetivamente para que a equipe vá trabalhar mais animada, entende? Que vá conseguir executar os projetos. Às vezes uma conversa, oferecer um café, tipo, gente, vamos vir 10 minutinhos mais cedo, comprei, sei lá, um pão de queijo, vamos tomar um café e trocar uma ideia. Eu falo que as conversas de corredor de uma empresa são muito mais frutíferas do que as reuniões oficiais. E uma coisa que você comentou, né, que às vezes vai vir ideias mirabolantes do time quando você perguntar. Quando a gente foi reformar a RDAO, vai fazer ampliação, a gente colocou para todo mundo desenhar como era o seu escritório dos sonhos. E é muito legal por isso, né? Vem ideia, você olha e fala, amado, será que a pessoa sabe que a gente não tá indo pra sala no lado? Só que, ao mesmo tempo, foi muito legal ver a habilidade de sonhar da equipe. E eu lembro que, assim, uma das pessoas colocou assim, gostaria de ter uma sala só pra mim, com uma vista incrível, uma secretária e que fosse pet friendly. Falei, nossa, mas tipo, a gente só tá indo pro lado, como assim? Só que se a pessoa consegue pensar, e daí quando a gente conversou, ela falou, não, mas é uma ideia, não é? Vamos deixar anotado pra um dia. Olha, a pessoa ela já se sente tão pertencente à marca, à empresa, que ela tá sonhando, tipo, eu sei que não vai ser mudando pro lado, mas no futuro, a gente vai olhar e falar, lembra que em 2020 eu escrevi como eu queria? Então eu vejo que também é do líder, em vez de falar, Georgia, você tá louca? Tem como fazer isso na sala? Não dá. É tipo, nossa, é incrível. Vamos mirar nisso daqui, vamos olhar para isso. Então, saber valorizar essa participação do time em ver que a empresa está crescendo e ele acreditar na empresa, no tipo, talvez não amanhã, mas daqui a uns anos a gente vai estar fazendo exatamente isso. E olha assim, talvez ter a sala individual não cabe na tua cultura de empresa. Você gosta do time integrado, você colocou uma mesa grande aqui para todo mundo trabalhar e conversar, mas o pet friendly você não pode talvez fazer, tipo, 1 hora no mês, entendeu? Quer trazer o pet, sei lá, numa sexta-feira, que depois aqui vocês vão para um happy. Não sei, entende? Sabe? Não vai te custar absolutamente nada. E você vai deixar falando, nossa, que legal, ela lembrou daquela sugestão que eu dei. Gente, é um exemplo muito banal, é um exemplo muito pequeno, mas que cada empresa, dentro da sua cultura, pode trazer isso de uma forma diferente. Super. E muitas vezes, por exemplo, essa do Pet Friendly, foi uma que a gente falou, tá, beleza, essa super funciona, vamos adotar. Faz 6 meses, não veio um cachorro aqui. Eu falei, gente, vocês não pediram Pet Friendly nesse negócio? Cadê? Compramos potinho, compramos umas coisas pra deixar ele quando viesse. Nunca veio. Só que a pessoa que indica, ela vê que foi atendida, talvez ela nem queria trazer, mas só saber, nossa, minha opinião foi levada pra frente. Agora, Gê, quando você fala de, os líderes têm muito tempo, né, eles são de corridos, etc e tal, bababá, mas a empresa precisa ter algumas reuniões. Quais reuniões você acredita que seja fundamental para uma empresa manter essa comunicação entre o time? Eu acho que a liderança, a gente tem vários níveis de liderança, pensando em grandes organizações. Então, assim, o líder com o primeiro escalão de coordenação, de gestão, essa comunicação precisa ser fluida, precisa ser transparente. Tem, por exemplo, uma equipe que tem uma diretoria ali de 3, 4, 5 pessoas, não se comunica com os coordenadores, com os gerentes.
Não tem uma reunião, por exemplo, mensal. Eu não tô falando de reunião longa. Tô falando assim, ó, vamos fazer uma reunião de alinhamento ali de meia hora, 40 minutos, uma no mês, entende? Ó, quais foram os projetos executados? O que deu de errado? O que a gente precisa ajustar para o próximo mês? Porque tem gente que tem pavor de reunião. Só que as empresas criaram esse estigma, algumas marcas, e não conseguem fazer encontros de 15, 20 minutos, entende? Não deixa essa camada, essa segunda, porque assim, gerentes e coordenadores estão em contato direto com os colaboradores. São eles que estão recebendo a primeira informação do que tá legal e o que não tá. E daí o diretor aqui, a diretoria acha que tá tudo lindo, entendeu? Porque ele não se comunica com os gerentes, o negócio tá pegando fogo aqui e assim vai. Aí começa a dar problema de gestão de clima, insatisfação, turnover e vira uma bola de neve. Então, cada cultura, cada marca precisa encontrar o que funciona para ela. Mas eu acho que alguns encontros são importantes. A mesma forma que essa gerência, essa coordenação, precisa se encontrar com essa base também. Precisa ser uma vez por mês? Não sei. Pode ser a cada bimestre? Entende? Pensando em empresas que não gostam dessa reunião. Pode ser reuniões de... Se a gente pensar em empresas menores, vamos pensar em empresa que tem ali até 15 funcionários. Faça encontros a cada 15 dias, faça um encontro, sabe? Ou tira ali meia hora por semana, eu não sei, vai muito do fluxo, número de colaboradores, número de clientes, entende? Então você precisa entender a sua dinâmica e ver o que cabe, e também ver o que satisfaz essa equipe. Você tem uma equipe que é super ativa, engajada, que tem o hábito de se expor e de falar bastante, a equipe vai sentir essa necessidade, entende? Jorge, eles não falam e tal. Abre uma caixinha de sugestões. Tem gente que tem vergonha. Abre ali, pede para ele escrever. Fala, gente, eu vou remodelar a reunião a partir do mês que vem. Mandem sugestões, coloca aqui, não precisa pôr nome, entende? Imprime, sabe que eu conheço a letra, imprime e tal, e coloca ali para ouvir isso e remodelar. Porque eu acho que esses encontros são importantes quando a gente fala de empresas de pequeno porte. Eu vejo que elas são extremamente... Sim, não tem como não ter. A gente tem a cultura aqui de ter a reunião de entrada da semana, então toda segunda, porque eu entendo, Gê, que eu vou começar uma semana, eu quero saber, e aí, por mais que eu tenha ali escrito na minha agenda que eu tenho que fazer, é legal eu poder sentar com o time e falar, e aí, quais são o evento da nossa semana? O que a gente tem? Essa semana vai ter o treinamento da Geórgia. Essa semana minha meta é fazer isso aqui. O que é prioridade? O que é prioridade? Eu trago muito pro time sempre, fazer ali a lista do dia, do que vai fazer, e falar qual que é o big win do dia. Porque você precisa, até você comentou sobre isso, né? De parabenizar e saber comemorar as pequenas conquistas. Poxa, meu big win era fazer um podcast. Acabou. Yes, meu big win tá feito, eu consegui fazer isso. Então, a gente gosta muito aqui dessa reunião de entrada da semana e a cada 15 dias a reunião de feedback. E aí, isso, por exemplo, vem de ouvir o time. Porque a gente fazia reunião de feedback toda sexta à tarde. Então, toda semana tinha reunião de feedback. Eu falei, nossa, gente, isso aqui é muito cansativo, pelo amor de Deus. Porque, às vezes nem tem mais feedback. São coisas normais que ficam só repetindo. E daí a gente veio pra uma caixinha também. Falei, e aí? Aí ficou um tanto a cada 30 dias, uma vez por mês, e um tanto pediu a cada 15 dias. Daí a gente abriu votação. Falou, então a cada 15 dias a gente quer reunião de feedback. Então a cada 15 dias, reunião de feedback. E aí, a cada 3 meses, a gente faz a de estratégia e cultura, né? Então, vem estratégia, cultura e feedback do trimestre. Essa de feedback do trimestre é pra gente ver as metas, o que bateu, o que não bateu, o que foi, o que funcionou, o que não funcionou. Eu vejo que para uma empresa pequena, pelo menos ter uma que você direciona a semana e uma para você dar feedback pro time é essencial para saber o caminho, né? E ainda, não esperar essa reunião de feedback a cada 15 dias para você parabenizar algo que deu certo hoje. Porque a hora de corrigir, você corrige no ato, não é? Chama aqui e fala, gente, esse projeto não tá legal, o cliente pediu para daqui 1 hora, a gente precisa revisar o orçamento. Não é assim? Agora, Pedro, foi show o que você fez, cara, que ótimo e tal. Elogia na frente de todo mundo. Porque daí, não, vou só esperar a reunião de feedback para mostrar os pontos positivos e negativos. Não, é full time. Você pode repetir lá, inclusive a tua reunião de feedback fica otimizada. Super. Gostei muito do que você entregou aqui, eu acho que a gente precisa olhar para isso agora. Aqui. Pronto. 10 minutos, sei lá, eu não sei qual é o tempo. E eu acho que tempo não é sinônimo necessariamente de qualidade. Então, quando existe essa sinergia, você consegue fazer fluir muito mais. Super. E eu vejo que, assim, tem muitos feedbacks, sejam eles positivos ou negativos, que precisam ser na hora. Até porque, por exemplo, se a pessoa fez algo que tem um impacto negativo para a empresa muito grande hoje, eu não posso esperar 15 dias para falar isso, porque ela pode fazer mais 15 vezes isso.
Então, eu vejo que é muito exatamente o que você falou, do líder saber fazer isso. Logicamente, talvez ali no ato, você vai falar, olha, não ficou tão legal assim, G, vamos cuidar com isso. Ou, tipo, isso aqui foi muito bom, lá, lá, lá. E nessa reunião, você consegue abrir, né, de fato, o problema e desenhar com a pessoa. Agora, G, você falou de questão de estrutura da empresa. Existe alguma estrutura, assim, melhor? Tipo, pelo menos uma empresa ali pequena, ela tem que ter isso, isso e isso. Sei lá, diretoria, lá, 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 lá. Ou como funcionar, tá bom. Não precisa ficar perdendo tempo com isso. Eu acho que vai muito do objetivo da empresa, do segmento de negócio. E eu acho que as empresas também vão se construindo ao longo do tempo. Então, começa ali com uma diretoria, depois entende que talvez precisa de um parceiro. Tem gente que tem sócio e não tem um cargo abaixo de gestão, entende? Então, cria essa sociedade para que possa fluir melhor. Eu acho que também não tem uma receita, mas tem esse crescimento e sentir a necessidade, tanto do que o mercado pede como entrega, como o que essa equipe que ela está construindo entrega. Então, precisa ter feeling e precisa saber o que está bem desenhado. Não tem uma receita pronta. E vai entrar, acho que também em comunicação. Eu lembro que aqui na RDAO, uma das coisas que a gente fez foi separar, né? Como a gente tem a RDAO e a Preview Word, e divide o mesmo espaço físico, a gente falou, a gente precisa de alguma pessoa para responder pela Preview Word e uma pessoa para responder pela RDAO Molim, para não ficar misturando os assuntos. E um dos nomes que a gente usou aqui, o nome de mercado, é diretoria, né? Então a gente tem a diretoria da Preview Word e diretoria da RDAO Molim. E a palavra diretoria, quando a gente conversou com as pessoas do nosso time, a pessoa falou, não quero ser diretor disso. A gente falou, tá, mas tipo, né, por que não quer ser diretora? Por que não quer ser diretor e tal? Não quero, porque eu não quero ter uma sala com meu nome, eu não quero ter que vir trabalhar engomado. E aí a gente vai vendo que muitas vezes até a palavra, o título que você dá pra pessoa, a gente fala, nossa, que legal, né? Jorge vai ficar super feliz de eu chamar ela assim. E falou, não me chama assim, não gostei disso. Então a gente teve que fazer toda uma desconstrução. Tipo, não, diretoria não tem a ver com ter uma sala, ser bravo, ter que andar de terno e gravata. Tem a ver com você ser responsável. Quando alguém falar, quem responde pelo projeto? A Letícia. Quem responde pelo marketing? O Pedro. Quem responde pela estrutura? A Elaine. Então, eu vejo que vai muito desse feeling também, né? De comunicar, mas entender que talvez eu tô falando com o meu significado, mas você tá ouvindo com o significado que tem na sua cabeça e a gente vai precisar organizar isso. A percepção que você passou agora, você trabalha com um time extremamente jovem. A palavra diretoria pesou para eles. Então, você precisou ressignificar para que eles aceitassem. A mesma coisa a palavra feedback. Tem gente que tem pavor de fazer feedback, porque tem a imagem de que é algo ruim, porque só levava informações negativas daquilo, coisa que ele precisava corrigir e tal. Quando, na verdade, trabalhei com um líder que falava que era um presente. Olha que legal, você dar direcionamento. Isso aqui tá ótimo que você fez. E aqui, que tal você ajustar? Então, é muito essa percepção. Tem o que funciona para sua realidade. Entende? Não tem... é a mesma coisa quando as pessoas perguntam assim, eu preciso estar em todas as redes sociais? Instagram, Twitter... Faz sentido para você? Você vai conseguir alimentar todas essas plataformas? Para uma empresa é a mesma coisa. Faz sentido você criar um canal só porque o mercado falou que é legal, é bonito, é bem visto, se você não vai usar, não vai ter gente para alimentar, os seus colaboradores não vão ler, não vão ter acesso, não vão se interessar. Então, não tem uma receita. Eu acho importante ter alguns, mas assim, faz sentido ter alguns para quando você tem uma equipe pequena. Se vocês estão no mesmo espaço todos os dias, vocês vão criar um chat, um grupo só para se comunicar, se vocês usam muito mais o corpo a corpo? Não, o grupo é importante, a gente faz isso, entende? Então você tem que dimensionar aquilo que é aplicável para a tua realidade. Eu sou totalmente contra você seguir o que o mercado pede ou preconiza, sendo que você não vai usar. Você vai gastar energia, tempo, muitas vezes dinheiro e não vai facilitar. E eu vejo que até passa uma imagem ruim pro time, né? Porque fala, nossa, olha lá, investiu naquilo, a gente nem usa. A mesma coisa é software, entende? Nossa, vou revolucionar, vou super comprar. Não sou nada contra. Perfeito, acho que a tecnologia tá aí, ela tem que ser usada como aliada. Mas vai ser funcional para aquele contexto? Vocês vão conseguir usar? Você preparou a tua equipe para que consiga usar aquele baita investimento que você fez? Muitas empresas fazem isso, implantam um novo sistema, não prepara a equipe, ou a equipe tem que aprender no fogo, entendeu? Com meta, com prazo, a equipe fica insatisfeita. Poxa, avisa, gente, estamos pensando em implantar isso, vamos fazer um período de teste antes e tal, quero ouvir a percepção de vocês e depois você bate o martelo para investir.
depois entrar de fato. Eu vou te perguntando passos, etc., justamente para que a galera escute de você e não de mim que não tem receita de bolo. É testa, funcionou? Não, próximo. Testa agora, não funcionou? Próximo, vai indo. E talvez o pop funcione, talvez não funcione, talvez o WhatsApp vai dar certo, talvez vai ser o e-mail, talvez vai ser ligação, talvez vai ser chamada de vídeo, não sei. Mas é teste, tudo teste. Agora, qual que é a importância da cultura da empresa e qual é a importância ou qual a frequência que essa cultura precisa ser comunicada para o time? É importante eu ficar lembrando o time da cultura da minha empresa? Existe uma máxima no mercado que fala que a gente contrata pelo perfil técnico e desliga ou afasta pelo perfil comportamental. Então, a cultura transparece desde a tua fachada, desde o momento que eu entrei no espaço físico, desde a abordagem, da forma que o cliente é recebido, da forma que você conduz a entrega de um orçamento. Então, cultura se reflete, a gente pensa que cultura é uma coisa intangível, sabe? Cultura tá em tudo. Então, você vai reforçar pelas regras internas que a sua empresa tem, pela forma que você recebe esse colaborador. Tem gente, eu já ouvi muito feedback assim, nossa, eu nunca fui recebido assim numa empresa, seja pela organização da mesa, seja por ter uma agenda, enfim, são tantos detalhes e, de novo, eu não tô falando que tá certo ou tá errado, que a empresa que investe numa agenda corporativa tá perfeita e a outra não. Não, absolutamente. É clima, é acolhida, é a forma que você é apresentado para as pessoas, é a forma que te apresentam os setores, é a forma que a equipe fala, pode contar comigo, se você precisar de alguma coisa, né? Um dos maiores desafios de quem acaba de entrar, não sabe nada. Você contratou, tem um ótimo perfil, um ótimo currículo, mas você não sabe efetivamente se a pessoa vai entregar aquilo que você almeja, não é? Mas se de repente ela tem um bom entrosamento com a equipe, nossa, que legal, não imaginava que poderia render tanto, sabe? Então, cultura se respira e está em toda e qualquer atividade que uma empresa faz. Ou seja, é extremamente importante falar de cultura o tempo inteiro. Eu gosto de uma frase também, uma teoria do Flávio, eu acho, que ele fala que a cultura come a estratégia de café da manhã. Então, uma empresa ela pode ter a melhor estratégia do mundo. Se o time não tiver a cultura, não vai. Então, a cultura, o time tem que respirar a cultura. E sabe que nossa meta do segundo trimestre foi isso. A meta era respirar a cultura da RDAO. Justamente por quê? Porque eu sabia que eu ia ficar um mês fora. Então, a imagem que nós precisávamos passar para o mercado é que Renata em Cascavel ou Renata em qualquer lugar do mundo, a RDAO segue sendo a RDAO ali. Não pode depender. E eu acho que tá tudo bem também quando uma das partes entende que, olha, não tá dentro do meu propósito de vida, não é isso que as pessoas falam hoje? Não tá dentro do meu propósito, eu não me encaixei. Não deu, Renata, né? A gente se encontra e tal. Às vezes não deu naquele momento, você pode encontrar a pessoa futuramente e tal, porque difere muito de uma empresa para outra. E tá tudo bem. E eu vejo que quando você, como, de novo, gestor, líder, whatever, até como pessoa CPF, sabe a sua cultura, o que é negociável ou não pra você, você já consegue saber naquela reunião de contratação se vai encaixar a cultura ou não. Hoje eu falo muito aqui na RDAO que a gente contrata muito mais pela cultura da pessoa, o comportamental dela, do que pela técnica. Porque técnica, em 3 meses, sentadinho do lado, dando um curso, se a pessoa quiser, se ela tiver a cultura de procurar, ela vai aprender. Agora, se ela não estiver na cultura da empresa, não tem como. Ela não vai conseguir respirar dentro da empresa. Outra pergunta. Missão, visão e valores. Eu vou esperar você responder e depois eu dou minha opinião sobre. É extremamente importante, fundamental eu ter colado na minha parede, meu time saber de cor? De que adianta ter na parede se ninguém para ler ou sabe o que é aquilo? Se você não traduz, não explica ou não vive aquilo, não precisa estar na parede. Não faz sentido nenhum. Eu acredito muito mais na verdade da execução, entende? E na tua verdade como se conectar com essa equipe por meio da visão, missão e valores, do que ter algo formal. É o que eu falava da comunicação diplomática. Tem tudo ali lindo, desenhado, tá tudo os processos todos mapeados, tá lá o quadro na parede, mas aquilo existe? Tem vida? Se não tiver, eu acho que não faz sentido. A gente defende muito isso. Várias vezes as pessoas me falam, mas esse dia tem mudado. A gente tem que colocar missão, visão na parede. A gente nem tem isso. A gente nem desenhou. Porque mais vale o time estar alinhado no que tem pra fazer do que ter
seguir roteiro ou receita de, porque é uma empresa grande, ela tem missão, visão e valores na parede, ela tem o chat interno, ela criou um jornal interno. Gente, será que isso vai fazer sentido para sua realidade? E por último, você também falou sobre a questão de comunicação, de parabenizar conquistas, né? De estar sempre parabenizando o time. A gente também, né, tem muito essa cultura de celebrar as pequenas conquistas. Então, a gente pede muito, principalmente pro time, anotar. A gente tem até ali a camisa da conquista que a gente escreve. Sabe quando na escola, no último ano, todo mundo escreveu um recadinho? A gente tem uma camisa que a gente coloca o dia e o que aconteceu naquele dia. E até agora, na reunião que teve da estratégia, todo trimestre, né, quando a gente faz a reunião, a gente parabeniza as pessoas que bateram alguma meta ali do mês. E nessa vez, a gente parabenizou as pessoas que escreveram na camiseta, que comemoraram as pequenas conquistas. A gente deu uma diária em Foz para cada um. E você acredita, muitas, né, a gente recebe alguns feedbacks, tipo, nossa, que desnecessário, não sei o quê. Você, de 0 a 10, quanto faz com que o seu time engaje mais, entregue mais, produza mais, quando tem essa cultura de tanto parabenizar pelas entregas, quanto semear que eles comemorem as pequenas conquistas deles, seja fazer um projeto em 1 hora, agora eu faço em 50 minutos. Ou seja, fechei o projeto milionário do ano da RDAO. Eu acho que comemorar as conquistas é muito frutífero para a equipe. E a forma que se vai comemorar, celebrar, varia muito de cultura e de marca. E o que tem que se cuidar é que tem que ser genuíno, que não é só para seguir um protocolo. As empresas estão entrando nisso. Quanto maior a empresa, ela segue um protocolo. Existe a premiação do colaborador de destaque. Ótimo, maravilhoso. Mas aquilo foi, né, conversado com a equipe, foi legal comemorar. Agora sim, quando a gente fala de times menores, é mais fácil digerir isso. E eu acho legal. Se fez sentido para você e para a equipe premiar dessa forma, maravilhoso. Entende? Mas assim, foi transparente. Aquilo de fato aconteceu e não está simplesmente seguindo uma cartilha. Não, que nós colocamos que a premiação precisa acontecer. Se daqui, sei lá, 1 ano você resolver mudar o formato dessa premiação, tá de acordo com a cultura, tá de acordo com o time, tá tudo bem. Eu acho que essa mudança, quando faz bem e tá em consonância com que todo mundo, pelo menos o que a maioria caminha e acredita, eu acho que torna isso muito mais leve. Então, tira a obrigação e traz aquilo como, de fato, uma comemoração a ser celebrada. E não aquela coisa, nossa, mas só ele ganhou e eu não? Eu me dedico tanto, e por que ele ganhou? Então, e de novo a gente volta para a comunicação. Se há transparência, fluidez, tanto de meta, de informação, de projetos, dessa cadência que a empresa tem, a gente minimiza o ruído. De novo, a gente volta para o testar, né? O líder vai ter que ir testando a comunicação, testando a entrega, testando... até, por exemplo, de novo, eu vou dando vários exemplos da RDAO, porque a maioria da galera que assiste tem escritório na área de incêndio e tem escritórios pequenos. Então, a gente vai dando muitos feedbacks do que a gente foi testando aqui dentro. Esse, por exemplo, do último feedback que eu te falei da camiseta, não era absolutamente nada combinado. Ninguém nem sabia que se escrevesse alguma coisa ganharia algo, ninguém nem sabia absolutamente nada. Foi justamente quando eu peguei a camiseta pra ler, eu falei, caraca, olha só, tipo, os dias que foram mais legais para essas pessoas. Que incrível isso. A gente precisa, de uma maneira, incentivar que eles continuem fazendo isso. Então, eu vejo que é muito exatamente o que você falou, de ir testando e entendendo e vendo. Talvez para um time funcione, para o outro não. Talvez algumas pessoas vão se identificar, outras não. Algumas vão fazer sentido, outras nem tanto. E gerar essa noção do líder. E gerar significado para tua caminhada como empresa, entende? E cada um aqui que tá ouvindo a gente vai encontrar formas de gerar sentido e significado para aquele contexto. Não vai ser na camiseta, vai ser numa placa, vai ser numa reunião, sair para jantar, não sei. Existem tantas formas, é aquilo que cabe para tua realidade. Ok, bom, da minha lista aqui, ó, a gente já falou sobre reuniões, a gente falou sobre estrutura de empresa, se é importante ou não, a gente falou sobre os canais, sobre cultura, missão, valores, conquistas, pertencimento, time. Eu acredito que tenha ficado extremamente claro, Georgia, pra galera que tá assistindo, que não tem uma receita de bolo, não tem certo ou errado, não adianta eu pegar, sei lá, a empresa X que tá arrasando no mercado e querer copiar tudo que ela tá fazendo, porque meu time não é o time dela, né?
Eu acho que é ter essa consciência. Todo mundo tem essa preocupação. Uma empresa visa lucro, você precisa, né, tem uma responsabilidade até sobre a tua equipe, enfim, a equipe também tem as entregas, mas assim, e essa autopercepção, entende? Que vai muito além da empresa. Como você é como pessoa, que isso reflete na sua posição, no seu cargo, na sua função dentro da empresa. O que você comunica, como você comunica e como isso desencadeia e reflete na sua equipe. Onde a galera te encontra? @jornalista.georgiapereira é o meu Instagram e vai ser um prazer receber vocês lá. Gente, a Georgia, período que eu tava fora, ela veio aqui no escritório, deu um treinamento, acho que foi quase metade da tarde, né? Pro time da RDAO sobre comunicação. Os feedbacks que eu recebi foram incríveis sobre o treinamento dela. O impacto positivo que a gente teve, Gê, foi muito legal. Nessa reunião de feedback, a galera falava, tipo, a Jorge me falou que era melhor fazer assim. Tô fazendo, eu acho que tá funcionando. Mas eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso que eu tô fazendo. Então, os feedbacks foram muito legais nisso. Então, quem tiver mais interesse, não só sobre comunicação de time, né, Georgia? Mas comunicação, como que eu passo mais autoridade pro meu cliente? Inclusive, talvez um próximo episódio pode ser isso, né? Comunicação externa. A gente falou muito na comunicação interna da empresa. Agora, vamos pensar na comunicação externa. O que eu vou comunicar pro meu cliente? Questão de roupa, questão de posicionamento. Bom, quem quiser, acho que pode até comentar aqui, né? Com certeza. Quantos comentários precisa ter pra você voltar? Nossa! Gente! É dessas. Você sabe a média não seja fácil. Não pode ser fácil. 2, não. Não. Seja audaciosa. 10, tá bom? 10. Tem que ter 10 comentários pra ter parte 2. Parte 2, então, comunicação externa. Combinado. Fechou? Uhum. E aí, quem sabe vai ser... Não, eu ia falar que vai ser em São Paulo, mas não, a gente vai manter aqui em Cascavel, Bold. Não falei. Gente, esse foi mais um Prevcast. A gente vai deixar o @ da Georgia. Quem tiver interesse, manda mensagem, conversa com ela. Logicamente, no episódio a gente consegue explicar sobre o assunto, trazer algumas perguntas. Eu me desdobro aqui para tentando fazer perguntas que eu sei que pode ser a dúvida de vocês. No entanto, quem quiser algo, saber mais detalhes, mais a fundo, fazer uma consultoria, alguma coisa assim, entra lá no perfil da Georgia, conversa com ela, fala que veio do Prevcast, que eu tenho certeza que ela vai atender vocês de uma maneira incrível. E se tiver 10 comentários, a gente vai fazer o parte 2, que vai ser comunicação externa. Combinado. Fechou? Vai ser um prazer. Georgia, obrigada. Até a próxima. Esse foi mais um Prevcast, gente. Sexta-feira tem de novo ao meio-dia.